Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai responder a seguinte questão: vale a pena manter o Bradesco na sua carteira de investimentos mesmo depois desse resultado que o mercado considera decepcionante? Bom, você que me acompanha aqui sabe que eu sou investidor do Bradesco. Nós possuímos aqui na nossa carteira pública de investimentos 1.500 ações do banco, mas com base na análise do resultado do segundo trimestre de 2023, eu vou falar para você se eu permaneço comprado nesse ativo ou se eu pretendo me desfazer dele e investir esses recursos numa ação que possa entregar maior resultado no longo prazo. Pessoal, nossa análise será dividida em 3 partes. Na primeira delas, vamos abordar aqui os pontos positivos e negativos do resultado do segundo trimestre do banco, onde que o Bradesco está acertando e aonde que ele continua errando. Vamos tentar entender se a curva da inadimplência ela já alcançou o topo ou se ela continuará crescendo nos próximos trimestres. Na segunda parte da nossa análise, eu vou destacar para vocês os principais pilares da estratégia do Bradesco para o longo prazo, tá? Onde que o banco ele pretende crescer e prosperar nos próximos anos. Isso é muito mais importante, pessoal, do que os pontos positivos e negativos do segundo trimestre de 2023, porque esses pilares aqui vão apontar para nós para onde o banco está caminhando. E é com base na estratégia de longo prazo que nós vamos tomar a decisão de investir ou não nessa empresa. Pessoal, por fim eu vou entregar para vocês aqui uma projeção de valuation para as ações do banco de acordo com os resultados que ela vem reportando e também quanto que dá para esperar de dividendo do Bradesco, tanto para o ano de 2023 quanto para o ano de 2024 e 2025, que são muito mais importantes se a gente considerar aqui a estratégia de crescimento do banco. Pessoal, e com base na nossa análise, eu vou dizer para vocês se eu pretendo ou não permanecer comprado no Bradesco. Eu vou manter essas ações na minha carteira buscando renda passiva crescente a longo prazo? Bom, se esse vídeo te ajudar para a análise do banco, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aí se você tem Bradesco na sua carteira de investimentos. Lembrando que nada do que eu disser aqui é uma recomendação de compra ou venda de ativos, a nossa intenção é trazer informação relevante para que você mesmo realize o estudo dessa ação e decida investir ou não nela para o longo prazo. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pessoal, o primeiro ponto-chave aqui é que o Bradesco ele tem conseguido crescer o seu NPS, tá? Qual que é a importância disso? O NPS é uma métrica para avaliar o nível de satisfação do cliente. Quando o NPS ele vai crescendo, isso demonstra que o banco está entregando um serviço de qualidade capaz de fidelizar o cliente. Isso acaba se refletindo numa base de clientes muito grande. Então, o Bradesco hoje consegue manter mais de 38 milhões de clientes correntistas. Outro ponto-chave é que o Bradesco está crescendo bastante nas plataformas digitais e isso daqui acontece principalmente devido a diversas parcerias estratégicas do banco, né? Então, essa digitalização do banco ela vai acabar gerando muita eficiência a longo prazo, porque vai permitir que o banco ele reduza a quantidade de lojas físicas e consiga uma captação muito maior aqui nas plataformas digitais, né? Pessoal, o segmento digital ele é essencial para o crescimento do banco a longo prazo. Esse segmento de banco digital ele não traz tanta receita para o Bradesco atualmente. Entretanto, ele é um excelente braço de captação de clientes. Então, muitos clientes que vão entrar aqui pela Digio, pela Next, vão se tornar correntistas de longo prazo e com a base maior de clientes fica mais fácil dele rentabilizar as suas receitas, isso a longo prazo. Sem falar que isso gera também uma redução das despesas administrativas. Então, muitas transações são feitas pelo app. Isso permite que o banco reduza as suas lojas físicas, que tem um custo muito maior. Atualmente, o Bradesco tem voltado seu foco para o setor de agronegócio, que é um setor bastante rentável, que possui certas garantias para o crédito fornecido, né? Hoje, o Bradesco ele é o maior banco privado atuando no setor e tem um crescimento aqui de 115% nos últimos 4 anos. Está com a carteira de crédito pré-aprovado de 60 bilhões e também digitalizando as operações de créditos concedidas ao agronegócio. Isso é bastante interessante porque a gente sabe que o motor da economia brasileira acaba sendo o agronegócio, vai permitir que o banco consiga crescer a carteira de crédito, é claro que isso no longo prazo, com uma certa segurança. Pessoal, uma das características básicas do Bradesco é que ele é um banco mais voltado para clientes de média e alta renda. Inclusive, esse é um dos pilares estratégicos do banco para o longo prazo, que é fortalecer a operação de alta renda, que é uma operação que traz menos risco para o banco. Quando a gente olha para o segmento de gestão de recursos, que é esse segmento Wealth, a gente vê que o banco tem um ecossistema bastante integrado. Inclusive, atualmente, ele juntamente com o Banco BV, eles criaram a gestora Tivio, que já nasceu com 42 bi sobre gestão. Então, esse segmento aqui é bastante interessante porque além de gerar uma taxa de retorno acima da média, gera também uma certa fidelização do cliente. O primeiro ponto negativo e talvez o que mais tenha desagradado ao mercado é justamente o crescimento da carteira de crédito. Então, o Bradesco ele previa que essa carteira deveria crescer entre 6,5% e 9,5% em 2023, entretanto, revisou esse guidance bem para baixo, pessoal. Agora, ele prevê que deverá crescer entre 1% e 5%, deverando ficar nessa faixa aqui entre 1% e 3%, segundo o próprio presidente.
Isso aqui desagradou muito ao mercado, já que as operações com crédito elas acabam impactando bastante a receita do banco. Isso vai trazer uma receita bem menor para o banco em 2023, mas é preciso que a gente entenda por que isso está acontecendo. Pessoal, o Bradesco ele reestruturou toda a sua política de originação e concessão de crédito. Isso porque o banco está prezando muito mais pela qualidade da carteira do que pela quantidade, né? E essa estratégia ela tem sido bem sucedida, já que as safras adquiridas aqui no ano de 2022 ela já vem trazendo um resultado positivo para a carteira do banco agora em 2023. Então, como eu falei para vocês nos outros vídeos, esse é um processo lento e gradativo. Ele vai reciclar toda a carteira. Em função disso, ele vai ter que trocar um pouco de quantidade por qualidade. Outro ponto interessante é que 68% da carteira de crédito de pessoa física possui algum tipo de garantia. Isso mostra que o banco está buscando um perfil bem mais conservador. A gente vê aqui a inadimplência acima de 30 dias, 4 meses após a concessão, elas caindo bastante, tanto no segmento de cartão de crédito, de veículos, crédito pessoal, e a gente tem uma queda total aqui de 45%. Então veja como o banco está fazendo o dever de casa. Pessoal, as provisões para devedores duvidosos, elas continuam crescendo no curto prazo, entretanto estão dentro do guidance do banco. Então o próprio banco já apontava que deveria ficar entre 36 e 39 bi em 2023 e 52% desses valores já foi realizado. Então deverá ficar aqui entre 37 e 39 bilhões essa PDD expandida, e a gente sabe que é justamente isso aqui que vai acabar pressionando os resultados do próximo trimestre. Pessoal, agora a gente chega no ponto-chave do resultado, que é o nível de inadimplência do Bradesco. Para onde está caminhando esse índice? Vamos lá, o próprio banco ele já colocou aqui a distribuição mensal para a gente ter uma noção da progressão desses níveis. Quando a gente olha aqui para a inadimplência de 15 a 90 dias, a gente vê que houve melhora em todos os segmentos. O segmento pessoa física saiu de 5,7 para 5,3. O segmento de micro, pequenas e médias empresas, ele acabou se mantendo estável, né, em 4,9, e o segmento de grandes empresas, ele retraiu de 1,6 para 1,3. Lembrando que se a gente desconsiderar aqui os impactos da Americanas, né, esse segmento estaria em 0,1. Olhando para a inadimplência acima de 90 dias, que acaba sendo a mais importante, a gente percebe que o segmento de micro, pequenas e médias empresas, ele acabou apresentando uma certa alta aqui de 6,7 para 7,0. O segmento de pessoas físicas saiu de 6,6 para 6,7 e o segmento de grandes empresas saiu de 5,5 para 5,7. Pessoal, é importante a gente lembrar que o próprio banco ele já projetava que o maior nível de inadimplência ele aconteceria justamente no segundo trimestre de 2023. Então, o que a gente está vendo aqui não é surpresa para ninguém, é o esperado. Tá? A grande expectativa é que essa inadimplência de 90 dias ela comece a ceder no próximo trimestre, principalmente porque o segmento de 15 a 90 dias já vem apresentando alguma melhora, tá, pessoal? Então, o impacto disso aqui deve começar a ceder agora nos próximos trimestres. É certeza? Não é certeza. Mas quando a gente analisa aqui justamente a de 15 a 90 dias, a gente percebe que existe sim uma tendência de queda em todos os segmentos, tanto pessoa física quanto pequenas e médias empresas e também a grandes empresas. Pessoal, por fim, o último ponto negativo do resultado é a margem financeira, que ficou abaixo do esperado, inclusive ela foi revisada também para baixo, então saiu de 7 a 11% para 2 a 6%. A gente sabe que o banco ele vai acabar perdendo um pouco de margem mesmo, porque vai ter que fazer mais provisões para devedores duvidosos, está crescendo a sua carteira de crédito de maneira mais lenta, porque está prezando muito mais por qualidade, e por isso ele vai sofrer sim no ano de 2023, perdendo um pouco de margem financeira. Pessoal, agora nós vamos abordar os pontos positivos do resultado. O primeiro deles é que o banco está conseguindo manter estável as suas receitas com prestação de serviços. Esse é um ambiente bem desafiador, principalmente com diversos bancos digitais, né? Mesmo assim, o banco está conseguindo manter aqui uma certa estabilidade nessas receitas. O segundo ponto positivo, e esse me agrada bastante, é o forte controle de custos do banco. Então o banco está reduzindo aqui as suas despesas operacionais a cada trimestre. Quando a gente olha para o guidance de 2023, ele foi revisado para baixo. Então anteriormente o banco estimava que haveria um crescimento nas despesas de 9 a 13% e agora reduziu para 7 a 11%. Isso é bastante interessante porque isso acaba evidenciando a qualidade do ativo, né, pessoal? O banco está atuando justamente naquilo que ele consegue controlar. E o primeiro ponto de controle foi justamente na revisão das políticas de concessão de crédito, e o segundo ponto é ter um contingenciamento muito maior dos seus gastos. A gente está vendo as despesas bastante reduzidas aqui. Pessoal, por fim, o ponto positivo de maior destaque no resultado é justamente o segmento de seguros, previdência e capitalização. Eu já tinha feito um vídeo aqui comparando o Bradesco com o Santander e falei que um dos fatores que me faziam preferir muito mais o Bradesco, além da qualidade, era também o fato de mais de 30% das suas receitas ele vir justamente desse segmento de seguros. E esse segmento ele acaba sendo um backup, acaba sendo uma segurança maior para momentos de instabilidade, como está acontecendo agora no segundo tri de 2023. Então esse segmento ele teve um lucro recorde, alcançando aqui a faixa de 2,4 bi de lucro líquido e um ROI de 24,5%, uma alta taxa de retorno em cima das suas operações.
A gente vê esse segmento de seguros aqui agindo como um colchão financeiro para esse resultado do segundo TRI, e isso aqui deve continuar acontecendo ao longo do ano de 2023. Agora imagina você, em 2024, 2025, o banco consegue reciclar sua carteira de crédito e esse segmento de seguros continua voando. Enquanto você acha que pode chegar o lucro líquido do Bradesco? Isso para 2025. Pessoal, o que a gente viu até agora foi o resultado passado, né? O desempenho operacional do banco referente ao segundo TRI de 2023. Agora, olhando para frente, o que a gente pode esperar de crescimento do Bradesco? Bom, então com base na apresentação de resultados, eu selecionei aqui os 6 pilares estratégicos de crescimento do banco para a gente tentar entender se ele tem condições de entregar ainda resultados sólidos e crescentes a longo prazo. O primeiro ponto, pessoal, é que o banco está focado na redução do custo de serviço no varejo. Ele quer continuar entregando serviço de qualidade, mas entretanto altamente focado na redução das despesas operacionais e administrativas. E a gente vê que o banco vem conseguindo executar bem essa estratégia, já que houve uma redução significativa aqui das despesas para o ano de 2023. O segundo ponto-chave da estratégia do banco é fortalecer as operações de alta renda. E o Bradesco ele tem investido pesado para capturar esse segmento aí de média e alta renda. Uma prova disso é que o banco ele vem adquirindo instituições financeiras ao redor do mundo. Atualmente ele aumentou sua participação dentro do Banco da Flórida e adquiriu também uma instituição financeira no México. Isso aqui já é parte da execução da sua estratégia, buscando segmentos com maior poder aquisitivo. Terceiro ponto é que o banco está altamente focado na transformação digital. A gente viu que o banco ele vem implementando políticas de digitalização, investindo forte nas suas plataformas digitais que acabam sendo um braço forte de captação de clientes. Quarto ponto é que o banco está com foco bastante acentuado no agronegócio, com uma carteira bastante grande, que tem crescido aqui 115% em 4 anos e com boas perspectivas de continuar crescendo no médio prazo. Quinto ponto é o fortalecimento do wealth, ou seja, gestão de patrimônio, tá? Então esse aqui é um segmento mais prime do banco. A gente sabe que o Bradesco ele é voltado muito mais para essa gestão de patrimônio e isso acaba trazendo uma receita diferenciada para o banco. Por fim, a originação de crédito com controle de qualidade. A gente viu que as novas safras elas já estão com melhor desempenho e isso aqui é fruto justamente da nova política de concessão de crédito do banco. Pessoal, agora falando de dividendos, quanto será que o Bradesco poderia pagar de dividendos referente ao lucro de 2023? Bom, quando a gente considera o lucro do primeiro e do segundo TRI, a gente está falando de algo na cifra de 8,8 bilhões. Se a gente extrapolar para todo o ano de 2023, isso nos daria um lucro líquido de 17,6 bilhões, considerando que o segundo semestre ele vai ser tão ruim quanto o primeiro, a gente não sabe. Talvez ele possa até mesmo trazer uma surpresa bastante positiva, dependendo ali dos níveis de inadimplência. Mas considerando que no pior dos cenários, o banco deverá entregar um lucro líquido aqui de 1,65 por ação, tá? Um lucro por ação de 1,65. Caso ele faça um payout de 40%, a gente está falando de 66 centavos por ação, um yield de 4,70 nos preços atuais, 4,7%. Se ele fizer um payout de 50%, a gente está falando de 83 centavos por ação, um yield de quase 6% na cotação atual. E se ele fizer um payout de 75%, a gente está falando de 8,8%, R$ 1,24. Atualmente o banco está sendo negociado a R$ 13,97. Mas pessoal, para 2023 não espere muita coisa do Bradesco, tá? Se você é investidor de longo prazo, você deveria estar olhando muito mais para 2024 e 2025, que é justamente quando a estratégia do banco vai começar a germinar, vai começar a fazer efeito. Se você é um investidor tático que gosta de comprar, fazer swing trade, comprar para depois vender, eu sugiro que você nem considere o Bradesco, porque ele deve continuar sofrendo sim nos próximos trimestres, principalmente com a margem tão apertada e uma baixa perspectiva de crescimento da carteira de crédito. Mas se você gosta de dividendos e olha para o longo prazo, talvez esse seja o momento ideal para você reforçar sua posição num excelente ativo, tá? Que o banco deverá voltar para o lucro na faixa dos 22 bilhões entre o ano de 2024 e 2025. E aí nós teríamos um lucro por ação de R$ 2,07. E falando de dividendos, mesmo que o banco fizesse um payout de apenas 40%, a gente está falando aqui de 83 centavos por ação, pessoal. Um yield aqui de 6%. E se ele for aumentando esse payout aqui para 50%, a gente está falando de 7,5% na cotação atual. Então, eu compro o Bradesco hoje não olhando para 2023, não olhando para 2023, mas olhando para 2024, 2025 e 2026, anos que a gente deve ver essa estratégia aqui sendo muito mais fortalecida. Tá? E quando a gente fala de Bradesco, tem que considerar também as bonificações. Então, esse estudo aqui eu já trouxe várias vezes no canal, né? Onde a gente simula a aplicação de R$100 mil nas ações de Bradesco em 2009 e o carrego dessas ações até o ano de 2023, reinvestindo aqui todos os dividendos, tá? E a gente vê como o Bradesco ele gera valor a longo prazo, transformando aqui R$100 mil em R$630 mil
nos dias atuais. Lembrando que o banco está altamente aqui descontado, né? Bem depreciado, se a gente considerar ali os múltiplos históricos. E mesmo assim você teria transformado 100 mil em 630 mil reais nos preços atuais. E teria recebido algo na ordem de 242 mil reais em dividendos nesses 14 anos comprados na ação. Pessoal, por fim, apesar de termos o mercado como um todo batendo bastante no Bradesco, depois de entregar esse resultado que o mercado considerou abaixo da média, nós temos aqui um banco americano de olho no Bradesco. O próprio Morgan Stanley destaca que suspeita que os índices de inadimplência chegaram ao pico e vão começar a cair no terceiro trimestre, tá? E isso aqui vai ser um fator crucial para o banco aumentar suas margens. O Morgan Stanley manteve a recomendação de compra para as ações do Bradesco com preço-alvo próximo de R$ 25. E hoje temos o banco sendo negociado a R$ 13,97. Pessoal, agora respondendo a pergunta do vídeo, é hora de vender Bradesco? Antes de eu responder, dá uma olhada no que o Otávio Lazário, CEO do Bradesco, tem para falar para nós a respeito da nova estratégia do banco. Então, acho que essa vertical, com essa qualidade, com essa capacidade dessas empresas ou desses negócios evoluírem ao longo de 2023 e 2024, acho que se consolidam e trazem melhor rentabilidade. E agora, mais recentemente, nessa semana aqui, ontem ou antes de ontem, nós acabamos sendo os vencedores e seremos os parceiros da Amazon aqui no Brasil para a emissão do cartão de crédito deles. Isso vai ser lançado oficialmente no dia 8, mas ontem já divulgaram, então a Bradescar será o emissor dos cartões da Amazon aqui, que é uma marca de qualidade, uma grife de respeito no mundo inteiro. Então acho que nós temos expectativas muito boas quando a gente olha o que se resolveu do ALM de mercado, o controle maior da inadimplência e as expectativas de crescimento para 2023 e 2024. Bom, pessoal, então na minha opinião, não é o momento de você vender uma ação como o Bradesco. Pelo contrário, se o banco ele continuar sendo penalizado pelo mercado, provavelmente eu vou voltar a fazer aportes, aumentando um pouco mais a minha exposição a esse ativo. Isso porque dificilmente no mercado financeiro você consegue aliar essas duas características, ou seja, uma ação de altíssimo nível de qualidade sendo negociada por um preço extremamente descontado, tá? Principalmente quando a gente considera o potencial de qualidade do banco. Só olhar para o gráfico da lucratividade dos últimos 15 anos e ver como esse banco ele gera valor para o seu investidor. É claro que atualmente o banco está passando por um momento um pouco mais difícil, um pouco mais delicado, e a cotação ela deve seguir sim pressionada nos próximos trimestres. E é o momento no qual eu vou aproveitar a oportunidade para ir reforçando aos poucos a posição e carregando esse ativo aqui para a posteridade, tá? O Bradesco não é uma ação que você vende, você compra quando o mercado te dá a oportunidade e vai acumulando participação, sendo remunerado tanto pelo dividendo quanto pelas bonificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me dá uma moral, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha essa análise com seu amigo que também é investidor do Bradesco. Até o próximo vídeo.